Bem, pessoal, um outro grupo de hormônio aí muito importante é o grupo das giberelinas. A giberelina ela foi descoberta no Japão quando plantas de arroz estavam apresentando crescimento exagerado, fora do padrão normal. Então, pesquisadores começaram a observar essas plantas e concluíram que as plantas que estavam infectadas com o fungo do gênero Gibberella eram essas plantas que apresentavam esse crescimento exagerado. Daí, então, o nome do hormônio, foi derivado aí desse fungo, do fungo do gênero Gibberella, deu origem ao hormônio gibberelina. A gibberelina, ela atua juntamente com a auxina no alongamento celular, atuam também ativando a divisão celular e o crescimento de caule, promovendo aí o aumento da mitose, nos meristemas subapicais, atuam também no crescimento de frutos. A gibberelina produzida na semente vai induzir esse crescimento de frutos. Como exemplo aí nós temos as uvas, e maçãs. Atua também mobilizando o amido e vai estar diretamente relacionado na germinação das sementes, porque o amido é uma substância de reserva das sementes. Então vai atuar, aí no processo de germinação. Um outro hormônio muito importante também é a citocinina. Ela vai estar bem atuante aí na parte da micropropagação de plantas, ou cultura de tecidos. Ela é bem utilizada porque ela vai ativar a divisão celular. Então, na propagação vegetativa por meio de cultura de tecidos, elas são necessárias junto com as auxinas para ativar o ciclo celular. E elas também causam a diferenciação de gemas foliares em cultura de tecido, induzindo a formação de gemas foliares. Então, a relação entre a citocinina e a auxina vai ser bem importante nessa propagação vegetativa, porque quando as concentrações dos hormônios elas são iguais, vai ocorrer apenas a formação de massa, que é denominada de calo. Quando a concentração de auxina for maior que a de citocinina, o calo, essa massa de células, vai formar raiz. Por outro lado, quando a concentração de citocinina for maior que a de auxina, vai formar os brotos. A citocinina também está relacionada com a quebra de dominância apical, no crescimento também de frutos, e retardamento da senescência de folhas. Ela vai retardar o processo de envelhecimento foliar. Então, as folhas, quando elas são tratadas com a citocinina, elas permanecem verdes por mais tempo, porque esse hormônio vai retardar a degradação da clorofila. Nós temos aí um outro grupo que é do ácido abscísico, representado aí pelas letras ABA. Os principais efeitos do ácido abscísico vai ser no fechamento de estômatos durante o estresse hídrico. Então, quando há uma escassez de água, esse hormônio vai sinalizar e vai haver um aumento do ácido abscísico nas folhas, que vai então desencadear o fechamento estomático, que é uma forma que a planta tem de evitar a perda de água. E também no desenvolvimento e dormência de sementes, vai induzir a síntese de proteínas de reserva em sementes durante o seu desenvolvimento. Já o etileno, que é um outro hormônio aí também muito importante, principalmente para os frutos, para quem trabalha com frutos, porque o etileno ele está diretamente relacionado com o amadurecimento desses frutos. Não só com o amadurecimento dos frutos. Temos aí os principais efeitos vão ser abscisão e senescência foliar, com aumento da temperatura e o encurtamento dos dias, que é o que acontece nas estações do ano, cada estação tem a sua característica. No outono, eleva a produção do etileno e diminui a concentração de auxina. Então, isso aí vai induzir a senescência das flores e a decomposição também da clorofila. Por isso que as folhas no outono se tornam mais amareladas, Elas vão perder, com a decomposição da clorofila, elas vão perdendo essa tonalidade verde.
E com o amadurecimento de frutos, ele vai caracterizar uma série de transformações, porque o fruto começa a produzir mais etileno e aumenta a respiração. E o que é que isso vai acontecer no fruto? Qual que é a consequência disso? Vai induzir a síntese de diversas enzimas hidrolíticas que destrói as clorofilas, por isso que ocorre, essa diferenciação da cor dos frutos quando eles estão maduros, de verde para maduros. Alguns mudam de verde para vermelho, outros mudam de verde para amarelo, porque acontece essa degradação da clorofila. Degrada também as paredes celulares, por isso que os frutos se tornam mais macios e hidrolisam amido. Essa hidrólise de amido vai causar uma transformação na conversão do amido em açúcares. Por isso que o fruto muda de cor, fica mais macio, mais aromático e mais doce, porque vai haver o aumento da síntese de açúcares nos frutos. Bem, gente, e onde esses hormônios são produzidos e como eles são transportados pela planta? Vamos começar aqui pelas auxinas. As auxinas, elas são produzidas pelo meristema apical do caule, pelos primórdios foliares, nas flores, frutos e nos embriões de sementes. E são transportados pela extensão do vegetal, de onde é produzida até toda a planta, através dos vasos do xilema e floema. E lembrando aí que o xilema e floema são vasos condutores, do sistema vascular da planta, então ele está presente em toda a extensão da planta. As giberelinas, elas são sintetizadas em tecidos jovens da parte aérea das plantas e também em sementes em desenvolvimento, e pode ser transportada também pelo xilema e pelo floema. A citocinina é produzida em ápice de raiz, embriões de semente em desenvolvimento, ápices caulinares e folhas jovens. E o transporte também é via xilema, no sentido da raiz para a parte aérea e de folhas velhas, que estão senescentes, e também nas partes jovens pelo floema. O ácido abscísico, a síntese, como nós já falamos, aumenta muito em plantas que estão submetidas ao estresse hídrico e é produzido em todas as células vivas, desde o ápice caulinar até o ápice radicular. E também o transporte é feito via xilema e floema. Já o etileno, ele pode ser produzido em todas as partes da planta, todos os órgãos, e altos níveis deles são produzidos em tecidos meristemáticos e em regiões nodais, e ele é o único hormônio que ele é gasoso. Então, o transporte dele é por difusão celular a partir do local onde ele foi produzido. Então, nesse slide aqui, nós temos um resumo dos papéis fisiológicos e quais são os fito-hormônios que estão envolvidos. Quanto ao crescimento, nós temos auxina, giberelina e citocinina. Na redução do metabolismo, o ácido abscísico. Na maturação, o etileno, e na germinação, a giberelina e o ácido abscísico. E nós vimos aí que às vezes um hormônio ele pode ter mais de uma função dentro do vegetal.